E aí, tudo bem? Vocês viram falar diversas vezes sobre triangulação, né? Colocar no assunto aí triangulação do narcisista, né? Que ele tem sempre outras pessoas com quem ele se relaciona, ele nem sempre está com uma vítima só. Mas vamos falar de um jeito bem claro o que é triangulação. Triangulação é o seguinte: ele vai te descartar, mas ele não vai fechar a porta atrás dele. Ele vai te manter na evidência. Ele vai sempre manter um contato, uma porta aberta, um acesso a você. E você vai ficar com a impressão que você nunca é o bastante suficiente. Você vai se sentir diminuído. E é por isso que você entra na manipulação. Porque ele vai testar o poder dele sobre você, de ter deixado essa porta aberta, de poder voltar com você sempre que ele achar necessário, ou por interesse até mesmo só sexual. Não que ele esteja preocupado em te satisfazer, mas satisfação própria dele. E como ele consegue te manipular, ele consegue fazer com que você faça sexo do jeito que ele quer e não do jeito que você quer. Então você acha que ele está ali por saudade ou por necessidade de satisfação? Não, ele só está testando o poder dele, do quanto que ele pode ainda te manipular. Por isso, todas as vezes que o narcisista sai de um relacionamento, mesmo que seja um descarte, ele sempre deixa uma portinha de acesso. E aí ele sempre vai estar presente na sua vida, até discretamente, às vezes ele compartilhando um reels, às vezes mandando uma mensagem desintencionada de madrugada ou qualquer hora do dia, uma mensagem às vezes até de motivação, alguma coisa nesse sentido. Mas ele sempre vai estar testando o quanto que ele consegue te manipular, quanto que ele tem poder sobre você e sobre os seus sentimentos. Por isso que ele deixa a porta aberta. E nessa porta aberta, o que ele faz? Ele trai você com a ex, depois ele transforma a ex em atual, e depois ele trai a ex com você, né? Traz a atual com você, porque você virou ex, e depois ele pode te transformar em atual de novo, que é o rebote, e aí enquanto está com você, trai você com a ex, ou com a próxima, ou com a ex da ex, ou com a antes da antes. Então a triangulação é isso. Ele nunca fechou a porta para você, né? E nunca fechou a porta dele atrás de você. Então ele sempre manteve um acesso a você. E à medida que ele vai fazendo isso, ele vai testando o poder de manipulação que ele tem sobre você, de voltar quando ele quiser, como que se voltar exatamente da onde parou, como que se nada tivesse acontecido, né? E nessa maneira ele vai fazendo essa triangulação e ele vai te manipulando para sempre ele poder tirar proveito de você a hora que ele bem quiser, do jeito que ele bem quiser. Por isso, toda vez que alguém se aproximar de você, o narcisista vai dar um jeito de afastar essa pessoa. Ou tendo um ataque de ciúmes, né, colocando essa pessoa em risco, ameaçando, agredir, matar. E as ameaças são diversas, né? Se alguém se aproximar de você, ele vai descobrir quem é, vai entrar nas redes sociais ou até por telefone, vai fazer ameaças, né? Vai dizer que você é a atual dele, né? Que você só foi viajar ou que alguma coisa assim nesse sentido, e vai ameaçar matar essa pessoa. Então, qualquer pessoa que tente se aproximar de você, ele vai afastar com ameaças. E assim, dessa forma, mantendo sempre o acesso a você, porque você vai estar sempre sozinha. Então não é que o narcisista vai realmente agredir, matar, fazer alguma coisa com a pessoa que se aproximou de você. Mas imagine você está entrando num relacionamento e a ex do cara ou a ex da mulher vem até você e te ameaça com ameaças de morte, com agressões, falando que vai te encontrar, vai te pegar no serviço, vai te matar, vai falar no serviço que você está traindo, que você está sendo mau caráter e coisas desse tipo, ou seja, difamar você em algum lugar. Você está entrando num relacionamento, para que você vai manter se você está sendo ameaçado, né? Por mais que a pessoa pareça ser legal, você vai se afastar. Então dessa forma ninguém se aproxima de você, porque o próprio narcisista dá um jeito de sempre que alguém aparece na evidência, de afastar. Ah, mas era só um amigo, a gente só estava conversando. Ele vai entrar nas redes sociais e vai minar as redes sociais desse amigo com ameaça, vai ameaçar matar e tudo mais, para afastar. Dessa forma ele mantém sempre uma janela de acesso a você, e toda vez que ele aparece você por carência emocional, ou por sentimento, ou por saudade da sua parte, né, você acaba cedendo e até mesmo se relacionando sexualmente com ele, porque é onde às vezes ele te mantém nessa janela aberta. E aí,
ele está fazendo essa triangulação, um pouco com você, um pouco com a ex, um pouco com a atual, um pouco com a frente. Mas nenhuma delas estão com a janela fechada. Aliás, a única pessoa que tem o poder de fechar a janela com o narcisista é você. Mas se você sempre deixar a janela aberta, ele sempre vai entrar. Por que janela? Porque o narcisista é ladrão, ele não entra pela porta, ele entra pela janela da nossa vida. Né? Não estou falando agora no sentido figurado, né? O ladrão entra pela janela, aquele que entra de verdade na sua vida quer entrar pela porta. Então, enquanto o narcisista deixa uma janela de acesso para você, porque ele é ladrão, ele vai conseguir roubar tua paz, roubar teu sentimento, roubar a tua possibilidade de ter um futuro relacionamento, roubar a tua possibilidade de ser feliz algum dia, porque ele sempre vai te manter nesse jogo, nesse círculo vicioso. Um pouquinho com você, um pouquinho com a ex, um pouquinho com a próxima, um pouquinho com a atual, um pouquinho com aquela terceira ex, quarta ex, e aí se ele mantém esse triangulamento amoroso, não tem um número específico de vítimas, não é porque é um triângulo que são 3, né? Pode ser 5, 6, 7, 8, quantas janelas abertas ele conseguir manter ativas, tá? Então, às vezes estão ativas aí, você está ativa a atual e está ativa a outra ex, no mínimo 3. Ele sempre vai manter no mínimo 3. Por isso que a grade de vítimas do narcisista é muito ampla. Por isso que ele não trabalha só com uma vítima, por isso que ele não investe só numa vítima. O narcisista às vezes pode manter num relacionamento sério, como se ele estivesse sendo casado, até 2 ou 3 vítimas, né? Justificativas de viajar muito para trabalhar, né? Trabalha com viagens. Na maioria desses casos, o narcisista é alguém que não tem emprego, que não tem trabalho, que não tem nada, mas ele justifica que ele trabalha viajando. Então ele passa um final de semana com você e 2 finais de semana fora viajando, trabalhando. Então os outros finais de semana ele está com as outras vítimas. E ele está sempre sendo sustentado pelas vítimas, ele está sempre tirando as condições, né, os benefícios financeiros de suas vítimas, né? Então ele nunca larga o osso. O único jeito do narcisista sair da sua vida é você fechar a janela. Enquanto você não fechar essa janela, você vai sempre estar nesse círculo vicioso, nessa triangulação do narcisista que ele faz sempre com as suas vítimas. Então ele sempre está pulando de galho em galho. Essa é a triangulação. Um pouco com você, um pouco com outro, um pouco para frente. Né? E assim, não é por saudade que ele volta, não é porque ele gosta de você, não é porque ele tem mais prazer com você ou com a outra, porque o narcisista não se satisfaz com a vítima, o narcisista se satisfaz consigo mesmo, ele tira proveito, ele tira satisfação disso. E quando ele volta para uma relação sexual com uma vítima que ele descartou ou que ele se afastou, e que ele consegue voltar para ter uma relação sexual, a satisfação dele não está no sexo, mas sim no poder de manipulação que ele tem sobre você. Do quanto ele consegue te controlar e te manter nesse sistema vicioso, mesmo você achando que você está sendo ali naquele momento uma pessoa importante para ele ou desejada, não. Ele só está pondo à prova cada vez mais o poder de manipulação que ele tem sobre você. O quanto que ele tem de controle sobre as suas atitudes, os seus sentimentos e a sua vida. Por isso que o narcisista sempre vai te manter por aí. Ele vai te descartar, mas ele sempre vai querer você por perto. Ele vai te descartar, mas vai estar sempre te monitorando. Ele vai te descartar, mas ele sempre vai ter a janela aberta para voltar. Você que precisa fechar. Pense nisso. Gente, compartilhe os vídeos, né? Indique a página, segue a página aí, né? Quanto mais gente souber, mais gente se protege. Quanto mais gente souber antes, mais gente não entra nessa roubada. E quanto mais gente souber, mesmo que seja depois, consegue se libertar e se prevenir para não cometer os mesmos erros. Pense nisso. Dá um like aí e partilhe a página. Beleza?